Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar e te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu hypar. E confesso para vocês, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de comemoração. Tantas informações boas, mas não podemos deixar de abordar que nós vamos falar no vídeo de agora, né? A derrubada do veto 38, a derrubada do veto 2, a possibilidade da derrubada do veto 4 nos próximos dias, né? Isso faz com que o nosso trabalho fique mais alegre, fique mais divertido, porque é como eu digo para vocês aqui no canal, sempre falei, para se conseguir vitória em relação aos mais pobres nesse país, é demorado, é lento, né? Muitas vezes as pessoas se revoltam, olha, mas está falando desse projeto de lei aí tem 2, 3 anos e até agora nada. É exatamente isso, meus amigos, é demorado, mas a vitória com toda certeza um dia chega, né? E a gente já vai falar principalmente do PL do 4, né? Que é do veto 2 que caiu, do veto 38. Mas antes, meus amigos, quero falar, né, que a Caixa Econômica Federal paga hoje o Bolsa Família para quem tem o NIS terminado em 3. Ou seja, se você é beneficiário do Bolsa Família, seu NIS, número de inscrição social, é terminado em 3, pois a grana já está na conta. Você pode fazer o saque tanto na Caixa Econômica Federal quanto nas lotéricas de todo o Brasil, ou então você pode movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem. É importante reforçar mais uma vez, né, que famílias que tenham criança entre os membros recebe um adicional, né? Quem tem criança de 0 a 6 anos recebe o adicional de R$150. Quem tem criança de 7 a 17 anos recebe o adicional de R$50. Mulheres grávidas ou que esteja amamentando também tem um adicional, né? Criança de 0 a 6 meses também recebe 6 parcelas de R$50. E também, meus amigos e minhas amigas, hoje está sendo pago mais uma parcela do Auxílio Gás no valor de R$108. É importante salientar que muitos beneficiários do BPC também têm direito ao gás social. Para saber se a grana entrou na sua conta ou não, basta você acessar o aplicativo Caixa Tem. Pois é, meus amigos, já vamos entrar de cara, né, nas grandes novidades que foi dos vetos, né, que passaram, que foram discutidos ontem no Congresso Nacional, e o nosso canal aqui, gente, trouxe a votação inteira, né? Mas antes de tudo, gente, eu não posso deixar de comentar, né, o quanto muitas vezes alguns projetos de lei poderiam tramitar rapidamente, né? Mas às vezes por causa de questões políticas, de ideologia política de esquerda e de direita, acaba prejudicando as pessoas mais pobres, das pessoas mais vulneráveis nesse país. Vocês viram ontem? Durante, gente, era a discussão, né, do veto 2, do veto 4, do veto 38 e outros vetos, né, de suma interesse para a população brasileira. O senador Magno Malta, que um dia já teve o meu respeito lá atrás, ele subiu lá na tribuna do Congresso Nacional. Pensei, poxa, agora ele vai falar bem do PL, do veto 38, ele vai falar bem, né, falar da derrubada do veto 4, veto 2. Não, sabe o que foi falar? Foi falar de anistia, foi falar dessa questão lá, né, gente, que não tinha nada a ver com o tema. Ah, César, você é contra anistia ou tal? Gente, no Congresso Nacional é a casa para se discutir é a casa que se discute temas da sociedade de maneira geral. Só que ontem, né, gente, ontem era um dia tão esperado, por exemplo, pelas mães, né, que tem as crianças com microcefalia, né? A gente tava um monte de gente lá, inclusive o Magno Malta foi vaiado, né? Essa que é a grande realidade. Por quê? Porque as mães queriam encontrar ali no Congresso Nacional, né, o carinho dos senadores, o carinho dos deputados. Graças a Deus, da grande maioria teve. Então eu só quero afirmar aqui, né, que eu não gostei daquela conversa do Magno Malta, né, porque eu achava que ele ia falar, né, sobre a importância da derrubada do veto 38 e mais uma vez foi de novo no tema, gente, que é batido todo santo dia. Não se fala em outra coisa a não ser anistia, anistia, anistia. Então, né, gente, já ficar falando de anistia a semana inteira, toda vez que sobe na tribuna do Senado para falar em anistia. Por que num dia ontem de comemoração, um dia de festa para as pessoas com deficiência do nosso país, esse senador teve que mais uma vez
de ficar repetindo as mesmas conversas de sempre, né? Eu confesso que eu quis fazer esse desabafo aqui com vocês, mas o importante, meus amigos, o importante é que o veto 38 caiu, ou seja, aposentados por incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, né? Ou seja, uma pessoa que nasceu, por exemplo, com a coluna bífida, essa é uma doença irreversível, né? Incurável, não é uma doença não, uma deficiência, né? É uma pessoa que tem síndrome de Down, também a mesma situação, né? Ou seja, esse veto, né, foi derrubado ontem, né? Essa determinação foi confirmada pelo Congresso ao derrubar, no dia de ontem, o veto 38 de 2024 ao projeto de lei 5.332 de 2023. É importante salientar, gente, reforçar aqui, né, o autor desse projeto de lei, que foi o Roney Nemer, né, que fez esse projeto lá em 2017, né? Graças a esse ex-deputado federal, né, que hoje já não é deputado mais, que graças a ele, né, os aposentados por invalidez e o pessoal do BPC vai ter um pouquinho de dignidade, ou seja, aposentados por incapacidade permanente, irreversível, incurável, agora estão dispensados de reavaliação médica periódica, né? Que por lei vocês sabiam muito bem, né, que a cada 2 anos o INSS poderia convocar essas pessoas, tanto aposentados por invalidez quanto os beneficiários do BPC. Entre as medidas, né, o texto que vai se transformar em lei, né, após a promulgação, dispensa esses beneficiários de que recebe o BPC da reavaliação periódica, né? Olha só, gente, o que disse o deputado federal Pompeu de Matos, né? Nós votamos aqui, o governo vetou, ou seja, ele se referiu, né, porque esse projeto de lei, o PL 8.949, enquanto estava na Câmara dos Deputados, passou pela Comissão de Seguridade Social e Família, passou pela Comissão de Finanças e Tributação, passou pela CCJ e daí foi para o Senado e ganhou o número 5332, né? E aí também passou lá na comissão da na CAI, né, de Assuntos Econômicos, passou na CAS, Comissão de Assuntos Sociais, daí depois foi votado em plenário e quando chegou na mão do presidente Lula, o presidente Lula vetou integralmente, né? Ou seja, o que o Pompeu de Matos falou aqui, né, fez um retrato da realidade. Nós votamos aqui, o governo vetou. Se equivocou, né? Vetou. Pelo menos o governo voltou atrás e nós estamos com acordo derrubando esse veto que era vergonhoso contra o BPC. Enfim, contra as pessoas que fizeram sua perícia e demonstraram que a perícia era definitiva, disse o deputado Pompeu de Matos. Gente, até a Simone, né, que sempre está aqui no nosso canal, ontem ela comentou lá na live, né, que esse projeto de lei ele foi desidratado no Congresso Nacional durante a sua tramitação. Por quê? O projeto original, o PL 8.949, previa que qualquer beneficiário do BPC ou aposentado por invalidez, independente da doença ou da deficiência, estava isento de reavaliação médica pericial. Vejam só, daí depois colocaram essa trave, né? Aqueles que têm doença irreversível, permanente e incurável, né? Ou seja, colocaram, digamos assim, modificaram esse projeto de lei, mas mesmo assim ainda não tira o mérito. Por que não tira o mérito? Porque a grande maioria das pessoas que recebem o BPC, né, por deficiência, né, realmente tem uma doença irreversível, uma doença permanente, né, gente? O termo mais certo de dizer aqui é permanente, né, porque não tem cura. Por exemplo, uma pessoa que tem a mielingonceles, tem cura? Não tem, né? Quem tem uma bexiga neurogênica tem cura? Não tem. Quem usa marca-passo tem cura? Não tem, né? Essa que é a grande realidade. Então, graças a Deus, né, esse veto 38 acabou caindo e tem mais. Muitas pessoas perguntam o que é promulgação. Gente, vamos explicar aqui para o público. Por exemplo,
quando é aprovado um projeto de lei no Congresso Nacional, chega nas mãos do presidente da República e o presidente diz: ok, eu concordo com essa nova lei, aí é sancionada, é o presidente que sanciona, passa a ser lei, né? Agora, quando o projeto tramita no Congresso Nacional e o governo federal não concorda com aquele projeto, ou seja, acaba vetando e o Congresso Nacional derruba o veto, aí não é o presidente da República que sanciona, e sim o presidente do Congresso Nacional, que nesse caso, né, é o Davi Alcolumbre, ou seja, ele é promulgado, ou seja, em vez de ser sancionado, ele é promulgado, né? E geralmente essa promulgação ocorre em 48 horas, possivelmente amanhã ou depois já vai ter o número dessa lei, né? Por exemplo, tem a lei 13.846, 14.601, né? Vai ser uma lei 14.600 e alguma coisa, né? Essa que é oriunda do PL 8.949, oriunda do PL 5332, que é a mesma coisa. César, mas daí já está tudo resolvido, gente? Depois que é publicado a lei no Diário Oficial da República, né, ainda existe a questão da regulamentação, ou seja, né, o governo federal regulamenta a lei, né, para colocar os critérios preto ou no branco. Eu confesso para vocês que tenho um pouquinho de medo, né, da questão da regulamentação, porque o governo pode ficar fazendo corpo mole e demorar a regulamentar essa lei. Mas vamos aguardar, né, os passos desse projeto de lei. Eu acredito que talvez não tenha empecilho, porque, né, o governo concordou com a derrubada do veto. E também uma outra vitória, gente, no dia de ontem, foi a derrubada, né, do veto 2, né, que diz respeito à pensão dos Zika-vírus, ou seja, famílias, né, que têm criança oriundas, né, que tem microcefalia, oriundo da Zika vírus, né, a família vai receber uma indenização de R$50 mil e mais uma pensão do teto do INSS, né, uma pensão de R$7.786, né, ou seja, foi uma grande vitória. E eu vi, gente, a senadora Mara Gabrilli, né, que é a autora desse projeto de lei, ela deixou bem claro: não se esqueça, senhoras e senhores, o presidente Lula vetou. É o Congresso Nacional que derrubou o veto. É a mesma coisa, eu falo, gente, do veto 38, né? Porque você vai ver lá na frente, vão fazer campanha. Olha, o presidente Lula pegou e ajudou as pessoas com deficiência, aprovando a lei e tal. Gente, é bom deixar claro aqui, eles vão tentar tirar proveito político. Se não fosse o Congresso Nacional, o governo vetou, gente. O governo não concordou, né, com essa lei, tanto a da Zika vírus, quanto o fim da revisão médica pericial no BPC-Loas. Então, né, mas só que se o governo quiser mentir que ele foi a favor, né, gente, quando eu falo o governo, eu estou me referindo ao Lula, à equipe econômica, eu não estou falando dos parlamentares em si, porque a gente sabe que muitos deputados, que muitos senadores do PT votaram a favor, tanto para a derrubada do... Aliás, a maioria votou, né, a favor. Por exemplo, o senador Paulo Paim votou a favor, a Maria do Rosário votou a favor da derrubada do veto e tantos outros. Quando eu me refiro ao governo, eu estou falando exatamente lá o Lula, Fernando Haddad, Simone Tebet, esse povo que eu estou me referindo. Não estou me referindo aos parlamentares do PT, porque eles, inclusive, né, gente, inclusive, vamos ser bem sincero, tanto faz na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o relatório, né, foi do Rogério Carvalho, que é do PT, e foi positivo, do PL 5332, lá na CAS, Comissão de Assuntos Sociais, né, o relator foi o Fabiano Contarato, do PT, e foi favorável. Ou seja, por isso que eu quero deixar bem esclarecido aqui, quando eu falo governo, eu não estou me referindo aos parlamentares, né? Mas o importante, gente, acima de tudo, é que, né, esses dois vetos foram derrubados. César, e o veto lá de equiparar, né, a diabetes tipo 1
a deficiência. Infelizmente não obteve acordo, o governo não está afim da derrubada desse veto, mas ele vai cair com toda certeza nas próximas sessões. E também, meus amigos, ontem, né, foi criado, ou seja, foi lido a criação, né, da comissão mista parlamentar que vai investigar as fraudes do INSS. Agora, nos próximos dias, né, vai ser escolhido digamos assim, o presidente da comissão. Todo mundo sabe que vai ser o Osmar Aziz, né? E aí vai ser escolhido o relator, que também vai ser um nome ligado ao PL, ou seja, ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E essa comissão, ela vai ser composta por 15 senadores e por 15 deputados. E aí, meus amigos, você gostou de ter caído o veto 38 e o veto 2? Comente aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.